A todos. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 6ª reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Agradeço os deputados presentes. Na ocasião, o deputado Fabiano da Luz, representando a Luciana Carminati, deputado Cadorim. Também estão online, deputado Thiago Zilli e deputado Napoleão. Sejam todos bem-vindos. E aos presentes aqui que nos acompanhem também pela TVA. Passo a leitura e relatório de voto sobre a minha relatoria, que avoquei, do PL 047/2020, da autora deputada Paulinha, que dispõe sobre a atividade e o credenciamento de novos médicos e psicólogos para a realização dos exames de aptidão física e mental e avaliação psicológica legalmente exigidos e relativos à carteira de habilitação do Estado de Santa Catarina. Na forma regimental, avoquei a relatoria do presente projeto. A matéria foi aprovada por unanimidade na CCJ, rejeitada por maioria pela Comissão de Finanças. Houve recurso contra o parecer da Comissão de Finanças em plenário, que restou aprovado, voltando a tramitar. Finalmente, se aportou nesta Comissão de Segurança Pública, na qual avoquei a relatoria. De acordo com o disposto do regimento interno deste poder, compete a esta Comissão de Segurança Pública analisar com foco no interesse público relativo ao campo temático listado no artigo 74 da mesma norma regimental, considerando separadas as questões atinentes à constitucionalidade e legalidade, bem como aos aspectos orçamentários. Passo a avaliação das emendas constantes no projeto. Entendo que elas complementam o projeto no sentido de sanar questões atinentes à constitucionalidade e conformação às normas do CONTRAN, bem como a previsão da uniformização da normativa, o que, ao final, contribui para a melhoria do serviço público prestado. Friso que as emendas da autora serão objeto de nova avaliação pela CCJ. Assim, da análise cabível, vislumbro que é pertinente, compatível com o escopo deliberativo desta comissão e com interesse público, ante o exposto, no âmbito deste órgão fracionário, voto com fundamento no artigo 144 e 209 da Realesc pela aprovação do projeto de lei 47/2020, com as emendas 78 e 81 de propostas pela autora do projeto. Coloco em discussão o projeto da deputada Paulinha. Alguém queira discutir? Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como se estão. Aprovado a proposição. Teríamos aqui também uma relatoria do deputado Sargento Lima, mas não se faz presente no momento. Oi? Ah, tá aqui, desculpa. É que tá tão pequenininho o deputado Sargento Lima. Não, mas eu não olhei para ele porque eu achei que já tinha, que era o Cadorinho aí. Deputado Lima, já que o senhor está presente, passo a você a leitura do seu projeto de lei. Muito boa tarde, presidente, demais deputados. Relatório e voto ao projeto de lei 27 de 2023, que altera a lei 16.157 de 2013, que dispõe sobre as normas e os requisitos mínimos para prevenção e segurança contra incêndio e pânico em estabelecimento e adota outras providências. De autoria do eminente deputado Carlos Humberto. Relatório. Trata-se de projeto de lei de autoria do deputado Carlos Humberto, que pretende alterar a Lei 16.157 de 2013, que dispõe sobre as normas e requisitos mínimos para prevenção e segurança contra incêndio, pânico e estabelece outras providências, a fim de suprimir o caput do artigo 2º, exigência de emissão de alvará de construção do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. O autor afirma que, em sua justificativa, na página 2, que a proposta de alteração tem como objetivo desburocratizar e simplificar o processo relacionado à regularização de edificações contra a segurança contra incêndios, tornando-os mais eficientes e célere. Além disso, propõe dos autos ofícios de número 146 de 2023, subscrito pelo comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar da Polícia de Santa Catarina, Coronel Fabiano de Souza,
que destacou que vai ao encontro dos interesses da corporação na medida em que tornará o processo relacionado à regularização de edificações quanto à segurança contra incêndios de fato mais eficiente e célere. A matéria foi lida em sessão plenária de 16 de fevereiro de 23 e, em seguida, encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, na qual foi aprovada por unanimidade. Na reunião do dia 28 de março de 2023, a emenda modificativa das páginas 14 e 15, apresentada com o intuito de promover a correção do lapso de técnica legislativa, tendo em vista que a intenção do autor não era de suprimir o parágrafo do artigo 2º, como indicava na redação original. Em seguida, a matéria em questão foi aprovada também na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, na reunião de 21 de junho de 2023, com a emenda modificativa aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça. Na sequência, o projeto de lei foi distribuído a esta Comissão de Segurança Pública, a qual foi designado pela sua relatoria. E esse é o relatório e vou ao voto. Da análise cabível no âmbito da comissão, nos termos do artigo 74, combinado com o 114, ambos do Realesc, deste poder, observe que a matéria é oportuna e conveniente e atende o interesse público, visto que busca tornar o processo relacionado à regularização de edificações especificadamente quanto à segurança contra incêndios, de fato mais eficiente, célere e menos burocrática. Sobre essa ótica, portanto, não hesito em julgar o adequado projeto de lei e recomendar sua aprovação nesta Comissão de Segurança Pública. Ante o exposto, meu voto é pela aprovação do projeto de lei número 27 de 2003, com a emenda modificativa das páginas 13 e 14. Esse é meu voto, senhor presidente. Coloco em discussão. Presidente. Deputado Cadolim, com a palavra. Sobre o assunto, conversei com o autor do projeto, porque antecipo o meu voto favorável à tramitação do projeto, entendendo que a intenção é a desburocratização do processo. Porém, uma vez, cabe ressaltar aqui a necessidade, a exigência mais importante ainda da fiscalização pós essa concessão do alvará de funcionamento, porque, em termos práticos, o que a gente está provando aqui? Que um prédio pode ser apto para funcionamento antes de receber esse alvará do bombeiro. O que vai acontecer? E acontece bastante. O bombeiro vai fiscalizar depois que a obra já está pronta. E aí imagina, em Balneário Camboriú, a cidade natal aqui do autor, um arranha-céu daqueles, onde verifica se a irregularidade da largura da escada, por exemplo, dando um exemplo. O custo que isso vai ter para esse empreendimento é absurdo, né? Então, só entendendo aqui de que há necessidade da fiscalização, há necessidade do cumprimento da lei com relação às questões de prevenção a incêndio, e que esse projeto, que visa a desburocratização, no nosso entendimento é correto, mas que ele possibilita que uma construção seja feita de forma irregular, no sentido de prevenção de incêndio. Não estou dizendo que vá fazer. O problema é que, se houver alguma irregularidade, o custo que vai recair sobre o empreendimento, o empreendedor aqui desta obra, vai ser um custo muito alto. Entendendo que o empreendedor, em sua grande maioria, quer seguir a lei, quer fazer o correto, eu avalio como meritório a proposta de desburocratizar o processo. Porém, levantando essa questão de que, ao final disso, as consequências de quem não seguir vão ser muito piores do que a potencial demora inicial da liberação do alvará do bombeiro militar, do bombeiro voluntário, que seja. E aí, então, aqui, né, antecipo novamente o meu voto favorável, mas que possamos pensar também em formas de que este alvará inicial antecipado seja feito de forma mais rápida e não tirar a exigência dele antes da finalização da obra. Essa é a minha colocação aqui. Muito obrigado. Mais alguém querendo discutir a matéria? Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o PL 27 de 2023. Eu deixo a palavra em aberto para quem quer discutir mais alguma coisa, deixar algum recado, alguma coisa. Tudo certo? Então, não havendo mais assuntos a tratar, agradeço a presença de todos. Declaro encerrada a presente reunião.